Olá pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar aqui uma partida que eu acabei de jogar na internet, no x.com, contra um adversário aqui da Turquia. Foi uma defesa siciliana. Eu achei interessante, eu resolvi fazer alguns comentários dessa partida aqui. Então vamos lá. A partida iniciou com E4, vou mostrá-la aqui também no tabuleiro físico, E4. Meu adversário aqui jogou o C5, entrando na siciliana. Eu joguei a linha normal aqui, com o cavalo em F3. Ele jogou o D6, por enquanto a siciliana normal. Eu abri a siciliana aqui, ele tomou, com D4, ele tomou, eu tomei. Então aí tudo normal, certo? Normalmente na siciliana, a maioria dos jogadores eles iam jogar aqui, ameaçando esse peão, e eu jogo o cavalo C3 defendendo e segue a siciliana. Depois pode cair na Naidorf com A3. Mas aqui ele jogou cavalo C6. Ainda está na siciliana aberta, certo? Nessa posição aqui, você olha, ó, estou com a engine aberta aqui na análise da partida. A segunda opção que ela dá é C4, ó. Ela vai pensando, aqui já está num nível bom aqui, deixa eu me olhar aqui. Já está no nível máximo aqui da engine. Depois de pensar um tempo, ela vai acabar caindo no C4, tá? Porque como ele não jogou o cavalo aqui em F6, ele dá a oportunidade de eu jogar esse C4 na frente do cavalo, depois eu jogo o cavalo. Aí já muda o jogo, tá? Normalmente com esse tipo de jogo você não vai mais para um jogo de rock maior. Pelo menos no geral é isso que vai acontecer. Então, né, nesse momento aqui que eu jogo esse C4 aqui, ó, meu adversário responde. Agora ele responde com o cavalo F6. E eu respondo agora com o cavalo C3 defendendo o peão, só que agora o meu peão de C4 está na frente. Já muda muito o jogo, tá? O peão de C4, ó, ele já tem domínio sobre essa casa aqui, ó, a casa B5, a casa D5. Já muda totalmente o jogo, tá? Aqui ele joga o A3. Então até agora é um jogo normal, tanto que a engine aqui está dando uma vantagem 0,60 mais ou menos para as brancas. Eu posso dizer que um jogo que a iniciativa das brancas permanece ainda. Aqui eu joguei bispo D2, era indicação da engine, tá? Mas isso a gente lembra de tanto analisar a partida, posições semelhantes, você até lembra. Mas é um lance lógico, tá? Você joga aqui, ó, bispo e dama pegando essa casa, ele tem o bispo e o cavalo aqui nessa casa, já pensando em dar o roque e desenvolver o jogo, tá? Depois fazer uma formação de ataque. Ele joga aqui o D5, ou, aliás, o E5, né? O E5. Nesse momento aqui, a engine indicava voltar em cavalo F3, até tomar o cavalo, e até cavalo C2, tá? Mas eu acabei jogando esse lance aqui, que também é uma indicação da engine, não é a primeira, tá? Pode ser jogado também. Mas aqui, o melhor lance mesmo pela engine, depois de pensar um pouco, está entre o cavalo C2 e o cavalo F3. Ou esse, tá? Eu normalmente, quando jogo, eu costumo jogar realmente esse daqui. Já pelo meu jeito de jogar, eu não gosto muito desses dois cavalos do lado de cá, não. Eu prefiro um cavalo em cada ala aqui. Mas aqui eu joguei esse daqui. A gente tem que tentar jogar de todos os modos para ir aprendendo, né? Joguei aqui. Aí ele jogou o bispo aqui desenvolvendo, natural, então já sei que ele vai dar o roque menor. Eu jogo o meu bispo aqui também. Tranquilo aqui, porque eu tenho duas peças nessa casa, caso ele jogar aqui. E aqui ele dá o roque. E agora aqui, a melhor indicação era o roque menor também, tá?
Mas eu tenho uma certa tendência de querer fazer sempre quando o jogador faz o roque menor, fazer o roque maior e ir para um jogo mais agressivo, de ambos os lados. E vai acabar acontecendo aqui, vocês vão ver. Apesar de não ser bem a lógica do jogo, nem a engine concorda muito com isso, mas eu fiz esse lance, que acaba sendo um erro, tá? Embora a vantagem ainda continue das brancas, a iniciativa ainda permanece das brancas. Porque eu tirei minha dama daqui, ó, agora ele pode vir com o cavalo, tá? Tanto que o melhor lance agora seria esse aqui, jogar o cavalo ameaçando o bispo aqui, tá? Se ele joga isso, eu praticamente teria que fazer a troca aqui. Tomar o cavalo dele com o bispo. Mas ele não jogou, o que facilitou para mim, tá? Ele fez um lance fraco aqui, ó. Ao invés de jogar o cavalo, ele jogou o bispo. E aí ele me deu a oportunidade de jogar o peão aqui, naturalmente, né? É o lance da engine e é um lance lógico também. Ou seja, ele praticamente perdeu um tempo aí e me deu a possibilidade de fazer uma armação de peões aqui para fazer um ataque na ala do rei. Ele voltou. E aí eu dei o roque maior. Fui contra aqui a lógica. Mas deixa eu ver aqui. O roque maior aqui, se era a indicação. Aqui é uma segunda opção. Já pulou lá pela quarta opção, acredito eu. Mas aqui ele indica, mesmo nessa posição aqui, ele indica o roque menor, tá? É um lance mais seguro, digamos assim. Mas eu sou humano, né? Eu prefiro ir para os rocks opostos aqui, um jogo mais emocionante. Joguei o rock maior e continua, a vantagem mínima continua sendo das brancas ainda, pela análise da engine aqui, certo? Então, fazendo aqui vamos dar uma visão aqui do jogo aqui, ó. Visão geral do jogo. Uma posição característica de ataque aqui já, de ataque na ala do rei, subindo os peões, os bispos em direção à ala do rei, e também vai ter o contra-ataque aqui das brancas, das pretas. Só que pode observar que as brancas estão mais organizadas e prontas para esse ataque, certo? Tanto que a vantagem é mínima, mas ainda é uma vantagem das brancas, tá? Praticamente, entre duas engines aqui, o jogo estaria quase empatado aqui. Aí ele faz um lance aqui humano, né? Ele voltou aqui. Não é, o melhor lance aqui era o A5, era avançar. Já começar a fazer o ataque na ala da dama. Ele já pensou em algum ataque aqui na ala do rei, ou alguma defesa, porque ele tirou esse cavalo, talvez pensando em puxar o peão de F. Mas esse lance aí enfraquece a posição, tá? Tanto que o lance imediato aqui, eu joguei esse, tá? Mas o lance imediato aqui pela engine era jogar já direto esse cavalo D5 aqui, tá? Já aproveitando esse erro, já ameaçando o bispo, já que o cavalo saiu daqui, certo? Já fazer um ataque direto com o cavalo no centro aqui. Eu já preferi atacar já na ala do rei, que também não é errado, mas olha, para vocês observarem aqui como muda totalmente, né? Se eu jogo o cavalo aqui, a engine dá uma vantagem aqui de mais de um ponto e 15 mais ou menos. Essa jogada que eu fiz, ela continua dando vantagem, mas caiu. Não chega praticamente 0,50, não chega a um ponto de diferença. Mas ainda é uma vantagem, tá? Mas o melhor lance era esse. Mas em termos humanos, eu acho que não faz tanta diferença, não. Ele já faz um ataque direto aqui, nesse ponto, e aí jogou certo, né? Como eu não fiz esse ataque aqui, ele começa a atacar na ala da dama, aí tá certinho. Já tentando quebrar aqui a minha estrutura aqui, para abrir essa coluna do rei aqui. E outra coisa também, se eu tomar aqui, ó, ele toma, abre essa coluna perigosíssima aqui, já que o meu rei, ó, tá nessa casa aqui. O certo é sempre pôr o rei nesse tipo de posição de roque maior, colocar o rei na casa 1, já para evitar esses lances desse tipo. Por isso que às vezes você tem que fazer esse lance profilático antes, no caso aqui nem deu tempo de fazer ainda. Então jogando aí, agora eu joguei o cavalo, tá? Agora é o lance correto ainda, tá?
Joguei o cavalo aqui em D5, ameaçando. Se ele toma, eu tomo. Ele tomou, preferiu tomar aqui, fez um erro, segundo a engine. Ele teria que ter tomado aqui e eu tomava aqui. Aí a diferença continuava pequena. Esse lance aqui, ele trocou um bispo por um cavalo aqui, vai me permitir aqui abrir um ataque na ala do rei. O melhor lance aqui seria ter tomado de C. Eu tomei aqui de D. Eu pensei em tomar de C, fiquei preocupado com essa coluna aberta do rei, embora eu trazia o rei para cá depois. Mas ele acha melhor esse lance, tá? Aí teria que analisar com mais profundidade, mas eu tomei com esse. Eu acho bom também, mas ele considera o outro lance melhor, a engine. Tomei aqui, aí ele tomou, eu tomei. Aí seria natural, certo? Então nessa posição aqui, ó, a engine já está dando uma diferença aqui de 1,5 a 2 diferença. Já observe que já tem um ataque aqui já na ala do rei. Continua aquela estrutura de ataque na ala do rei. E ele na ala da dama aqui não evoluiu muito, tá? Ele abriu essa coluna aqui, mas por enquanto não tem nenhum perigo de imediato. O perigo meu em direção à ala do rei é bem maior. Aí ele jogou, voltou o cavalo. Estava ameaçado, né? Voltou o cavalo ali, aí eu já começo um ataque. Aqui, ó, eu joguei esse lance aqui. Eu achei que ele não ia tomar, tá? Eu joguei esse lance aqui, ó. Vocês observam aqui, ó. Ficou de graça, já que ele tem dama e bispo aqui, eu tenho só uma torre. Eu quando joguei já tinha calculado, tá? Se ele toma, eu avanço meu peão em G5, o bispo dele fica preso. E foi o que ele fez, observe aqui, ó. Ele tomou. Eu avanço esse peão aqui de G5, ó. E agora ele não pode tomar nem de dama nem de bispo, porque eu tenho duas peças nesse peão. E a torre está atacando o bispo, tá? Então, esse bispo ficou não preso, porque ele tem uma saída, mas a situação vai ficando ruim agora, ó. Ele é obrigado a sair aqui, ó, para não perder o bispo. Aí eu jogo a outra torre, que também é um lance da engine, era um lance bem natural. Continua ameaçando ganhar o bispo dele. Ele é obrigado a jogar aqui. Aí eu tomo e ele toma. Tomo e ele toma. Eu poderia até tomar o peão, que está de graça, tá? Mas eu fiz o lance, depois de pensar um pouco. Olha, vamos analisar agora, ó. O lance que eu fiz foi esse, tá? É um lance forte, tá? A vantagem aqui é de 4,5 para as... Eu fiz esse lance aqui, ó. A vantagem aqui é de 4,5 para as brancas, tá? Mas aqui a engine indicava, ó, vamos ver ali, ó, o que a engine está indicando ali, ó. A engine está indicando... Ah, deixa eu voltar o lance, desculpa. Está indicando um sacrifício aqui, ó. Está indicando um sacrifício de torre aqui. Vamos só ver aqui como aconteceria esse sacrifício. Toma. Se o rei toma, ó, depois a gente volta o lance. Não. Aqui, ó. Toma. Ele nem dá para... Ele nem considera bom tomar, tá? Mas digamos que tomasse aqui, ó. Aí tem sequência de mate em 7 lances, tá? Aqui tem mate em 7 lances. Começaria por dama H2. Ele vai ter que vir para G3, tá vendo? Para G6. E aí tem uma sequência de mate. Depois bispo D3. Ó, aqui. Dama H2. Aí depois vem bispo D3. Ele teria que vir bispo D3. Ele tem onde para ir aqui? Ele tem só aqui, ó. Aí vai ficando bem complicado mesmo, tá? Aqui. F5. Tomaria com descoberto.
Tomaria en passant, aliás, tomaria aqui. Depois daria cheque em H4. Depois da cheque em H4. Jogaria G5, também era uma sequência longa, não era tão fácil de ver assim, né? Tomaria aqui dando cheque. E vai acabar levando checkmate aqui, ó. Agora vai em F7. Em F7. Dama G6. Aqui. E7. E dama E6. Olha, é uma sequência bem longa, tá? Tinha uma sequência então de checkmate. Vamos voltar toda a posição aqui, tá? Para voltar ao jogo, a posição do jogo, certo? Vou colocar as peças onde estavam aqui, esse peão aqui. Essa dama aqui, esse bispo aqui. O que mais que faltou aqui? Faltou essa torre aqui, esse peão aqui. Vou ver se está a posição certa aqui. Tá certinho aqui. Então ele indicava esse lance aqui. Tinha uma sequência de mate. Caso tomasse, tinha sequência de mate em 7. Não é coisa tão fácil de ser vista assim. Mas era meio intuitivo isso, né? E realmente o rei acabaria ficando totalmente sem proteção, com torre, dama, bispo, espião ajudando, todo mundo em cima. A possibilidade de mate era bem evidente, né? Mas não foi o que eu fiz, eu fui pela lógica aqui. Eu vim com a minha dama aqui, ó. Já ameaçando o mate aqui, também já tem toda uma série de ameaças aqui. Mas aqui dá uma vantagem de quase 5 pontos, mas não tem sequência de mate. E meu adversário respondeu jogando o H6. Eu acho que é... Deixa eu ver se era a melhor resposta. Era a melhor resposta, tá? Aqui não tinha muito o que fazer, tá? H6. E eu tomei aqui em F4. É considerado um bom lance também na sequência aqui. Ele avançou. Aqui não foi tão bom não. Porque aí ele me deu a oportunidade aqui, ó, de avançar com essa torre aqui, ó. Posso dobrar as torres aqui. Então a situação vai ficando cada vez mais difícil para as pretas. Agora a diferença já é de 7 pontos. Ele jogou a torre aqui, já meio no desespero. Ele vai acabar sacrificando a qualidade aqui para evitar o meu ataque. Mas aqui vai ter uma jogada que eu não percebi, que logo vocês vão ver, observar aqui comigo. Aqui. Aí eu jogo aqui, né? Então aqui, ó, eu já tenho as duas torres aqui, ó, observem. Eu já estou ameaçando descer aqui. Se ele subir aqui é checkmate, porque o peão aqui está fechando essa casa. Então aqui ele já está... Digamos aqui, já está numa rede de checkmate, essa posição aqui. A gente chama uma rede de checkmate, é quando a sequência já tem um mate à vista ali. Mas aqui, ele para estragar isso, ele faz esse lance. A defesa aqui seria F6, tá? Também não adiantaria muita coisa, tá? F6 aqui, ele dá até como resposta, ele deixa nessa posição a princípio, ele tira o rei aqui do caminho, tá vendo? Para poder liberar o bispo. Depois vai seguir com o ataque aqui, vai ter ataque de checkmate, não vai ter jeito. Mas o que ele faz aqui? Já no desespero aqui, ó. Ele não jogou isso, ele tomou aqui, ó. Tomou esse bispo e eu também, sem analisar muito, fui quase imediato, eu tomei. Aqui... Eu tinha uma jogada bem bonita, tá? Que era tirar simplesmente meu rei aqui, ó. Tirava meu rei aqui. Se ele toma minha dama, eu ia dar cheque aqui e checkmate aqui, certo? Sem torre, sem nada, seria checkmate. Mas eu acabei não percebendo isso. Então, se eu, porventura, durante o jogo, provavelmente ele ia acabar fazendo isso. Se eu puxo o rei aqui, ele ia tomar minha dama. Ou, se ele para um pouquinho para pensar, ele ia perceber que ele vai ter checkmate e ia tentar outra coisa. De qualquer forma, a situação ficaria totalmente crítica aí.
Teria que ser aqui já dá sequência de mate em 10 lances, não tem como. Mas eu acabei tomando a torre, também continua uma vantagem grande, tá? O jogo tá totalmente ganho ainda. E aí ele joga aqui, só que aí já muda um pouquinho, ó. Meu rei estava aqui, né? Ele já dá o cheque no meu rei aqui, tá vendo? Mas não tem perigo, a torre está protegida. Eu avanço esse peão aqui, está protegido por dama. Eu avanço esse peão, ele vem aqui nessa casa aqui, tudo aqui já jogada, digamos, já recursos para já sem saber o que fazer, não, tentando ver se eu faço alguma distração grave, ele consegue alguma coisa, mas aqui não havia nem como errar muito. E aí aqui eu centralizo minha dama, já ameaçando aqui, ó, um checkmate aqui, porque aí nem fuga aqui pro rei ele vai ter mais, e a torre está protegida por dama e por torre. Então eu já estou ameaçando um checkmate direto e estou ameaçando esse cavalo aqui, já vindo com a minha dama nessa coluna. Então aqui está totalmente perdido, né? Não tem o que fazer. Ele poderia ainda aqui sacrificar a dama para não levar checkmate, mas aí só seria recurso para adiar o checkmate. Mas aqui ele joga isso, tá, gente? Esse lance aqui já dá mate em 4. Porque aí eu já jogo o primeiro cheque aqui. Ele tem que subir aqui, ó. Aí depois eu dou cheque aqui embaixo. Aliás, não, desculpa. Não foi nem o que eu fiz no jogo, tá vendo? No jogo, ó, dei cheque aqui. Eu fiz no jogo, eu fiz o que a engine pedia mesmo, que tá certo. Tô explicando aqui, me distraí. Aqui também daria, tá, gente? Só que eu acho que aqui já daria um checkmate um pouco mais demorado. Aumentava um lance, mas ia acabar dando checkmate também. Eu tomei aqui no jogo, tá? Tomei o cavalo aqui. E aqui ele vai tomar checkmate em 2 lances, tá? Não tem como evitar, tá? Aqui nesse momento aqui, meu adversário aqui abandonou. Mas aqui só para mostrar para vocês, a única coisa que ele poderia fazer aqui é jogar a dama aqui, tomaria cheque, jogar aqui, e aí ele tomaria. Deixa eu só voltar aqui. Eu acho que ainda daria mais um lance aqui. Cadê o cavalo aqui? Joguei a dama aqui. Aqui ele só tinha aqui para jogar mesmo, certo? Não tem o que fazer mesmo. Eu tomaria cheque aqui. Acho que é isso mesmo, tá? Jogaria aqui e aqui escolher onde dar o checkmate. Checkmate aqui. Pode dar aqui também, tanto faz. Então, não tinha o que fazer. Nessa posição aqui, ele só tinha mesmo que... Aliás, desculpa, novamente aqui, me entusiasmando aqui, ó. A torre não está aqui, tá? Nessa posição aqui, ele teria que jogar aqui, tá? Eu daria cheque aqui. Isso de tirar as peças do lugar, você volta errado. A torre não está aqui, gente. Cheque aqui. Ele teria que vir com a torre aqui. Aí eu daria cheque aqui. Ele teria que sacrificar a torre e não tem jeito. Aqui realmente estou tentando ver se tem alguma solução aqui, mas é impossível, tá? Aqui não haveria como mais, tá? Então voltamos à torre aqui. Quando eu tomei o cavalo cheque aqui, ele abandonou. Não tinha o que fazer. Então vocês observaram que foi uma partida interessante aí dentro da linha da siciliana O'Kelly, Marocchese, não sei como pronunciar isso, Marocchese, é uma variante da siciliana. Mas foi uma partida legal, teve alguns ensinamentos aí de como fazer um ataque de rocks opostos. Eu perdi uma chance boa aqui de fazer um sacrifício de 2 torres. Mas a vantagem era tão grande que de todo jeito deu certo. Espero que tenham gostado aí e até uma próxima partida. Tchau, tchau.